Pessoal, vídeo aula 11, parte 1. Na vídeo aula 11, o nosso objetivo vai ser trabalhar o roteiro para análise de circuitos trifásicos com ligação estrela a 4 condutores, ou seja, com o neutro. Este roteiro 4.2 é o roteiro que vocês dispõem aí na nossa apostila de sistemas trifásicos. E na videoaula 11 nós vamos trabalhar as duas possibilidades, dois exercícios. Um primeiro exercício com a carga equilibrada ligada à estrela com neutro e um segundo exercício com a carga desequilibrada ligada à estrela com o neutro, tá certo? Vamos iniciar então pelo primeiro exercício, o exercício 5.3 da nossa apostila de sistemas trifásicos, que nos oferece aqui um exemplo de ligação estrela a 4 condutores com a carga equilibrada, ok? No enunciado, nos é solicitado, calcule as correntes de fase, correntes de linha, correntes de neutro e potências em um circuito trifásico a 4 condutores, ou seja, tem um condutor neutro, com ligação estrela, sequência de fase CBA, 208 volts, 60 Hz e carga equilibrada formada por impedâncias de fase medindo 20 ângulo de menos 30 graus ohms. Então, o enunciado está nos oferecendo aqui o valor da nossa carga trifásica equilibrada. 3 impedâncias A, B e C idênticas, né? Chamamos aqui simplesmente de Z, né? Idênticas com valor de 20 ohms e ângulo de 30 graus negativos. Expressão em notação polar. Ora, o ângulo negativo aqui nos diz que esse triângulo de impedância tem uma componente real horizontal e uma componente vertical ou imaginária para baixo. O ângulo é um triângulo voltado para baixo. Então, isso significa uma carga de natureza resistiva e capacitiva. Essa nossa reatância aqui, ao expressá-la em notação polar, a impedância está aqui. Em retangular, ao expressar essa impedância, ela vai ter uma componente imaginária menos J, uma componente imaginária negativa. Ou seja, a nossa reatância X aqui é uma reatância do tipo XC, capacitiva, menos 90 graus, ok? Outro dado denunciado, a exemplo do que já ocorrera lá com os nossos dois exercícios de ligação triângulo, nos foi dado um único valor de tensão, sem detalhar, sem mencionar se esse valor de tensão é um valor de tensão de linha ou tensão de fase. Já comentamos, né? Na bibliografia, os autores, quando não referem a que valor eles estão tratando e apresentam um único valor, nós devemos entender que esse valor é o valor da tensão mais elevada, ou seja, a tensão de linha do sistema, ok? Observem aqui que agora, nesse terceiro exercício exemplo, a sequência de fases aqui mudou, não é mais a sequência ABC direta ou anti-horária. Agora é a sequência CBA horária, né? Ou ainda a sequência positiva, né? Negativa, desculpa. Tá certo? Muito bem. Então, como se trata de uma ligação estrela, por definição, ligação estrela é aquela ligação que submete as impedâncias de fase a tensões do tipo tensões de fase, tensões de uma única fase e a referência, uma única fase e o neutro. Então vejamos, para o nosso exercício, não nos vai interessar então trabalhar com esse valor de 208 volts, porque é o valor de uma tensão de linha. Então, antes mesmo da gente iniciar a nossa análise, já vamos preparar, já vamos buscar aqui a magnitude das tensões que nos interessam, as nossas tensões de fase, porque a ligação é uma ligação estrela. Então, nós sabemos
que a relação entre as tensões de linha e as tensões de fase em um sistema trifásico é o fator raiz de 3. Então, deveremos calcular aqui o quociente, a divisão entre a tensão de linha e o fator raiz de 3 para obter a nossa tensão de fase. Quando nós dividirmos 208 volts por raiz de 3, acharemos tensão de fase com um módulo com magnitude de 120 volts, certo? Muito bem. Passamos agora para o próximo passo aí, o primeiro passo, né, da nossa análise, do nosso roteiro 4.2, que trata de ligação estrela a 4 condutores, a estrela com nêutron, que é o passo inicial consistindo na representação do nosso diagrama elétrico, do nosso esquema elétrico, e sinalizando nesse diagrama elétrico aqui os nossos fasores de interesse. Então vejamos, aqui nós temos representadas as nossas 3 impedâncias de fase, ligadas em estrela, ou seja, todas as 3 impedâncias estão submetidas às tensões de fase, as tensões entre uma única fase e a referência, o que caracteriza a ligação estrela. Vejamos então, o primeiro fasor tensão de fase representado aqui é o fasor tensão de fase VAN, a flechinha apontando para a primeira letra, para a letra A. Ou seja, analogamente a um circuito de corrente contínua, nós diríamos que o polo positivo está em A e o polo negativo está em N. Da mesma forma, as duas demais tensões, VBN e VCN, têm a seta apontando para a primeira letra, para a letra B, na tensão de fase VBN, e para a letra C, na tensão de fase VCN, como se os polos positivos estivessem na extremidade da seta e os polos negativos, né, na origem da seta, certo? Então, os 3 fasores tensão de fase estão aqui representados, né, mantendo aquele cuidado. A sequência de letras sempre será a NBNCN, jamais NANBNC. Por quê? Porque isso implicaria em um giro de 180 graus nos fasores. E quando nós formos buscarmos os ângulos convencionais de cada uma dessas 3 tensões de fase, lá na sequência CBA, o que aparece na nossa página 8 da apostila, nós estaríamos cometendo um erro de pegar aqueles valores de ângulos registrados, convencionais, e invertermos a letra, que acarretaria numa necessidade de giro de 180 graus. Como nós vamos trabalhar com aqueles ângulos, vamos trabalhar com a NBNCN, sempre, jamais inverter as duas letras. O mesmo procedimento que a gente adotou lá na ligação triângulo para as tensões de linha. Jamais inverter as letras independente da sequência de fase, se é ABC ou CBA. Sempre manteremos a sequência NBNCN para as tensões de fase, AB, BC e CA para as tensões de linha. Por quê? Porque adotaremos 6 ângulos convencionais registrados na página 8 da nossa apostila, que são ângulos que têm origem no estudo, na análise do início de giro do alternador trifásico didático elementar. Tá certo? Então, o momento do instante da solução de um circuito trifásico, né, é uma fotografia do momento onde o alternador trifásico didático elementar inicia a girar com uma tensão na fase A valendo 0 volts, a tensão de fase da fase A valendo 0 volts, em relação ao eixo transversal, ao eixo quadratura, aquele eixo vertical nosso, né? Ok? Muito bem. Segundo registro aqui,
as nossas correntes de linha. Correntes de linha, falou de linha, foco nos condutores da rede. Então, a corrente de linha no condutor da rede, fase A, é a corrente de linha EA. A corrente de linha, corrente no condutor da rede da fase B, é a corrente de linha IB. Corrente de linha IC é a corrente de linha no condutor da rede da fase C. Corrente C. E registraremos aqui a nossa quarta corrente, o quarto condutor, o nosso condutor neutro. Observem que, além do fato de registrar o sentido das três correntes de linha, IA, IB e C, da fonte para a carga, todas com o mesmo sentido, o que a gente sabe é uma grande mentira, né? Esse desmentido vai surgir lá na solução numérica do ângulo de cada uma dessas três correntes. Correntes que terão o ângulo entre 0 e 180 graus estão no semiciclo positivo da senoide, ou seja, confirmam esse sentido registrado no diagrama. Aquelas que tiverem com o ângulo entre 180 e 360 graus, tá? Significa que o sentido é o sentido oposto ao registrado aqui no diagrama. Agora, como nós temos o quarto condutor, o condutor neutro, nós indicaremos também o sentido da fonte para a carga na corrente de neutro. Então, todas as quatro correntes, mentirosamente, estarão indicadas aqui, né, com sentidos iguais, todas indo da fonte para a carga. O que já sabemos não acontece na prática. Se tem duas correntes indo, duas estão voltando, né, alguma passando pelo zero, né, mas jamais todas com o mesmo sentido. Ok? Muito bem. O segundo passo da nossa solução é aquele no qual a gente vai aplicar em cada uma das nossas três impedâncias de fase a lei de Ohm para calcular as correntes em cada uma dessas impedâncias. Ora, falou corrente em impedância, a gente não está falando de corrente no condutor da rede. Estamos falando de corrente nas impedâncias. Quando o foco é nas impedâncias, a família de valores é a família de fase, tá certo? Então aqui nós calcularemos as correntes de fase. Correntes de fase, por definição, são as correntes que circulam nas impedâncias de fase, ZA, ZB e ZC, ok? Então nós vamos aplicar a lei de Ohm em cada uma dessas três impedâncias para obter a corrente circulante nessas impedâncias, as correntes de fase. Se a gente inspecionar visualmente o nosso diagrama elétrico, a gente vai observar que a tensão que está sendo aplicada nos terminais da impedância ZA é a tensão de fase VAN. O mesmo vai acontecer com as duas demais impedâncias, a impedância B e a impedância C. Na impedância B, a gente verifica no diagrama que nos terminais dessa impedância está sendo aplicada a tensão de fase VBN. E na impedância C, os terminais dessa impedância estão submetidos à tensão de fase VCN. Então, com isso, nós, aplicando lei de Ohm nas três impedâncias, estaremos calculando cada uma das três correntes de fase. A corrente de fase IAN, a corrente de fase IBN e a corrente de fase ICN. Muito bem. O enunciado nos deu um valor único de impedância, né, salientando que se trata de uma carga equilibrada. Então, as nossas três impedâncias A, B e C têm igual valor de 20 ohms, ângulo de menos 30 graus. Então, vejam aqui, ó, que as três impedâncias têm o mesmo valor registrado. 20 ângulos de menos 30 graus ohms. Correto? Carga equilibrada. Magnitude e ângulo de fase das três impedâncias absolutamente os mesmos. Resta agora a gente lançar aqui os valores desses três fasores de tensão de fase, VAN, VBN e VCN. Lá no início nós calculamos a magnitude, o módulo dessas tensões de fase, ao dividir a tensão de linha de 208 volts por raiz de 3, obtivemos os 120 volts que aqui estão registrados. Ó. 120 volts, 120 volts, 120 volts.
O que nos falta agora é, para cada uma dessas três tensões de fase, indicar qual é o ângulo convencional para cada uma dessas tensões para a sequência de fase fornecida no enunciado do exercício. A sequência de fase CBA, negativa ou horária. Tá certo? Então, se nós buscarmos lá na página 8 da nossa apostila, os ângulos convencionais das tensões de fase para a sequência de fases CBA, horária ou negativa, nós obteremos, para a tensão de fase VAN, um ângulo 90 graus negativo. Para a tensão de fase VBN, um ângulo 30 graus positivo. E para a tensão de fase VCN, um ângulo de 150 graus também positivo. Resta agora que nós realizemos o cálculo, né, dessas três correntes de fase obtidas através de um quociente, de uma divisão de números complexos expressos em notação polar. A regra para divisão em notação polar é dividirmos os módulos e, para os ângulos, nós subtrairemos o ângulo do numerador pelo ângulo do denominador. Então, vamos lá. Nos três casos, as magnitudes das tensões idênticas, né, 120 volts, e das impedâncias, como a carga equilibrada, também as mesmas magnitudes idênticas, 20 ohms. 120 dividido por 20, nos três casos, teremos como resultado correntes com valor eficaz, com valor EMS, módulo dessas correntes, medindo 6 amperes. Ok? Resta agora calcular o ângulo de fase de cada uma dessas três correntes. No primeiro caso, o ângulo do numerador, menos 90 graus, do denominador, menos 30 graus. Quando a gente fizer essa subtração, menos 90, menos 30, ora, menos 30 significa mais 30. Então, é menos 90 mais 30, que vai resultar em menos 60 graus, ou ainda, o que é andar menos 60 graus no sentido horário? É a mesma coisa que andar 360 no sentido anti-horário. 300 no sentido anti-horário, que totaliza 360. Ok? Então, menos 60 graus é o mesmo que 300 graus. Correto? Para a segunda corrente de fase, a corrente de fase IBN, o resultado angular vai ser 30 graus do numerador menos 30 graus negativo do denominador, ou seja, menos 30. Menos 30 é mais 30. Então, restará 30 mais 30, 60 graus. Correto? Terceira corrente de fase, 150 graus do numerador, subtraído de 30 graus negativo, vai ficar 150 menos 30. Menos 30 é o mesmo que mais 30. Então, 150 mais 30, 180 graus. Certo? Aqui, então, 6 ângulos de 180 graus, ampere. Né? Faltou só indicar aqui a unidade de medida, o ampere. Correto, pessoal? Então, obtivemos aí o resultado das nossas três correntes de fase. Algo que deve nos satisfazer aí uma expectativa inicial, né? Qual é a expectativa? Uma vez sendo uma carga equilibrada, a nossa expectativa é que as três correntes de fase possuam igual valor e mantenham um defasamento angular entre elas de 120 graus, ou seja, uma simetria, né, no tempo. Tá certo? Então vejam, as três correntes resultam em 6 amperes e o defasamento angular entre essas três é de 120 graus. Pois vejam, a distância de menos 60 graus para 60 graus é de 120 graus. Nós subtraímos aqui, ó, 60 menos 60, ora, 60 menos 60 é a mesma coisa que 60 mais 60, 120 graus. Correto? De fase B para fase C, nós vamos de 60 graus
a 180 graus. 180 menos 60, 120 graus. Para comparar fase A e fase C, fica mais fácil aqui, né? A gente trabalhar aqui com 300 graus, né? 300 menos 180 vai dar 120 graus. Então, a expectativa, né, absolutamente aí, satisfeita, né, pelos nossos resultados. O próximo passo, o cálculo das correntes de linha. Em se tratando de uma ligação estrela, o cálculo das correntes de linha, na realidade, não é um cálculo, é a aplicação do nosso conhecimento teórico de que em ligações de estrela, as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Por quê? Por definição, correntes de linha são as correntes que circulam nos condutores da rede. E por definição, correntes de fase são as correntes que circulam nas impedâncias. Ora, mas quando nós temos uma ligação estrela, as correntes de linha, aquelas que vêm no condutor da rede, são as mesmas correntes de fase, aquelas que vão circular nas impedâncias. Uma é a continuação da outra, não tem aquele nó que existe na ligação triângulo, onde concorrem três correntes. Não, quando a ligação é estrela, toda corrente que vem em um condutor da rede vai circular em uma das impedâncias, ou seja, as correntes de linha e de fase serão iguais. Então, por essa razão aqui, nós simplesmente indicaremos que a corrente de linha IA é a própria corrente de fase IAN, ou seja, aqueles 6 amperes, ângulo 300 graus. A corrente de linha IB é a própria corrente de fase IBN, ou seja, 6 amperes, ângulo de 60 graus. E a corrente de linha IC é a própria corrente de fase ICN, ou seja, 6 amperes, ângulo de 180 graus. Ora, como nós sabemos que para calcular a corrente de neutro, né, nós temos no nosso roteiro 4.2 indicado que há uma equação para cálculo da corrente de neutro, que a gente vai ver logo a seguir aqui, que vai trabalhar com soma de fasores. Nós devemos expressar esses 3 fasores correntes de fase que nós acabamos de calcular em notação retangular, porque não é possível matematicamente realizar os cálculos de soma e subtração de números complexos em notação polar, somente em notação retangular. Soma e subtração de números complexos em notação polar só é possível uma solução gráfica através da regra do paralelogramo, que vai utilizar escala e transferidor, ok? Então, necessariamente aqui, o que nós faremos? Vamos fazer a transformação polar para retangular para as nossas 3 correntes de fase, ou seja, numa ligação estrela, as nossas 3 correntes de linha IA, I, B e C, tá certo? Transformação polar para retangular consiste em que o módulo do complexo vezes o cosseno do ângulo vai resultar na componente real do nosso fasor. O módulo do complexo vezes o seno do ângulo vai resultar na componente imaginária do nosso fasor. Né? Componente real, componente imaginária. Né? Componente ativa, componente reativa. Componente horizontal, componente vertical. Base, altura do triângulo. Cateto adjacente e cateto oposto do triângulo. Aqueles 5 sinônimos que nós temos. Tá certo? Então, realizando o cálculo aqui, 6 multiplicado pelo cosseno de menos 60 graus vai resultar em 3 amperes. 6 multiplicado pelo seno de menos 60, o seno de menos 60 vai resultar no valor negativo de menos 0,866. Quando isso for multiplicado por 6, vai resultar em menos 5,20 amperes. Então, 3 menos J 5,20 amperes é o resultado da nossa corrente de fase, ou corrente de linha, né? Corrente de fase AN ou corrente de linha EA, expresso em notação retangular. Fazendo o mesmo para a segunda corrente, o ângulo aqui é o mesmo 60 graus, só vai mudar o sinal, né? Resultará aqui em mesmos valores, somente com a parte imaginária, com o sinal invertido, né? 3 mais J 5,20 amperes.
E a terceira corrente de fase, fazendo a transformação, cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes 6 vai dar em menos 6. Seno de 180 graus é zero. Né? 0 vezes 6, J0. Então, estão aí expressos, né, os nossos três fasores correntes de fase IAN, BN e CN, ou ainda correntes de linha IA e B e C, porque é uma ligação triângulo, ligação estrela, desculpa. Em ligação estrela, as correntes de linha são as próprias correntes de fase, agora expressas em notação retangular e prontas para que seja realizado o cálculo da corrente de nêutron. Ok?